Então, boa tarde, pessoal. Iniciando a segunda parte da aula aí. A gente está vendo movimento uniforme, né? Vimos conceitos aí de velocidade, em alguns casos específicos, na primeira parte da aula. E agora a gente vai entrar na velocidade relativa. Beleza, tá. Velocidade relativa, o conceito não é difícil, só que ele é bem amplo. E o conceito em si, a definição, que é o importante. Porque você sabe, você já viu alguma vez na sua vida, eu tenho um carrinho a 20, ele vai passar um carrinho a 10, quanto que é a velocidade relativa? Como é mesmo sentido, eu vou subtrair, então vai dar 10. Mas o que que é esse 10? Para que ele serve? O que significa fisicamente esse 10? Então, eu vou até começar com um exemplo parecido com esse, mas vou desenhar um pouco mais bonitinho. Aí a gente coloca a definição. Então, começando com movimento retilíneo, não precisa ser apenas uma reta, tá? Para calcular a velocidade relativa. Então, você tem lá o primeiro móvel, móvel A, com sua velocidade, e você tem lá o segundo móvel, móvel B, com a sua velocidade também. Estou colocando as duas para a direita. Mas enfim, para você entender o conceito. Se o A tivesse 30 e o B tivesse 20, eu posso perguntar assim, qual que é a velocidade do A em relação ao B? Ou seria mais fácil você entender se eu perguntasse assim, quanto que o A está mais rápido que o B? Aí você fala, ele está mais rápido 10. Mas eu te pergunto, como você chegou nesse 10? Aí você vai falar assim, eu fiz 30 menos 20, aí dá 10. Sim, tá certo, mas é sempre menos? A resposta é, você vai falar, não, mas na verdade é sempre menos. É que é uma conta vetorial, né? Você faz um vetor menos o outro. Aí eu vou lembrar vocês como a gente faz essa continha. Mas enfim, o que significa fazer a velocidade relativa? E é isso que é importante. Vamos lá. Significa o seguinte, você viu que dá 10 aqui, né? Porque o A está 10 mais rápido que o B. Você fez o menos. Mas o que significa isso? É uma situação equivalente, é uma situação que você pode substituir, onde, agora o A, ele tem esse 10. Ele está indo para frente. Enquanto o B, o que você fez com ele? Você parou. O B não está se movendo agora. Concorda comigo? Vamos lá, que o A ir a 30 e o B ir a 20 é uma situação equivalente a o A ir a 10 e o B ficar parado. Isso é o conceito de velocidade relativa. Para de trabalhar com dois carrinhos, trabalha com um só. Porque se você fosse fazer conta aqui, você ia montar os dois sorvetes, né? Ia igualar os dois espaços. Foi a aula de ontem. Hoje não, hoje vai ser um carrinho só. É o que um carro faz em relação ao outro. É um carro só se movimentando. Beleza? Essa velocidade é chamada de velocidade AB. E já acostuma comigo, o que é a velocidade AB? Eu vou escrever dessa vez. A velocidade AB é a velocidade de A em relação a B. Em relação a B. Mas o que significa fisicamente? Significa que o A se move. E o B está o quê? Parado. Você parou ele não tem velocidade. Então é só o A que está se movendo agora. Beleza? Então esse é o conceito. Se fosse velocidade CX, como que você lê isso? É a velocidade do C em relação ao X, tá? É sempre o primeiro em relação ao segundo. Beleza, agora aplica isso. Isso vai ser importantíssimo na hora de eu falar, tá caindo chuva, você tá vendo a chuva. Tá, assim, a pessoa tá atravessando um barco, que o barco tá atravessando um rio. Isso é importante. Você você não vê o seu próprio movimento. Você está dentro do carro, o carro está com velocidade constante, você não sente esse movimento. Até, como eu falei ontem também, né? A parte do avião. Quando que você sente que você está no avião? Somente quando tem aceleração. É quando ele sobe, quando ele desce ou quando tem algum tipo de turbulência. Fora isso, está lá em cima, a quase 1.000 km/h. Parece que você está no chão. Você não sente o seu movimento. Tá? Então, quando você faz a velocidade de A em relação a B, é porque é o B que está parado. Você é o B. Você é o B. Então, se fosse, por exemplo, eu quero saber a velocidade da chuva em relação a mim. Então a velocidade que a chuva faz em relação a você. Só que você é o quê? Parado, porque você não vê o seu próprio movimento. Tudo bem? Então é sempre o primeiro em relação ao segundo, sendo que o segundo você está parando ele, tá? O segundo está ficando parado.
Beleza? Tranquilo? Então, ó, é sempre assim, essa é a única conta a ser feita. A velocidade do A em relação ao B, vou colocar a setinha aqui em cima, ela é sempre velocidade de A menos a velocidade de B. Aí você fala, professor, mas tem um caso que soma quando é sentido oposto. Sim, mas aqui você escreveu vetorialmente, tá? Essa aqui é a definição de velocidade relativa. É a do A menos a do B. Essa é a definição. Aí tem os casos específicos, tem os casos particulares. Beleza, então vamos lá, fazendo um por um, ó. Se for, e é legal falar sobre isso aqui, ó, porque se for, deixa eu ver se tem outro, isso, tem outro. Então, termino de copiar essa parte aqui, eu faço no outro para não ficar tão poluído. Beleza, então, ó, se for casos em uma única direção, aí você pode ter, ó, mesmo sentido, e você pode ter sentido oposto. Isso aqui é o do MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Só que na Física 2 a gente vê todos os passos daí, né? Todos os casos. Se for mesmo sentido, você vai ter o seguinte, ó. Você tem uma velocidade do A para a direita e você tem uma velocidade do B para a direita também, né? Como que você faz? Olha só, ó, é a velocidade A em relação a B, vetorialmente. Então, vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B, que é o que? Também é para a direita, né? Aí, agora sim, vamos lá. Eu vou relembrando aos poucos, né? Mas como é Física 2, a gente tem um conceito um pouquinho mais... a gente sabe um pouquinho mais de conceito. Como que a gente faz um vetor menos o outro? Depois eu vou escrever isso certinho. Um vetor menos o outro seria assim: você tem 5 menos 3. Você sabe que é 2, né? Faz tempo que você sabe que é 2. Mas e se fosse 5 mais menos 3? Quanto que dá isso? 2 também. Por quê? Mais com menos dá menos. Concorda? Sim, né? Então, ó, fazer um menos é a mesma coisa de fazer um mais, só que quem? Com o cara da frente oposto. Não fala invertido, tá? Porque invertido é um sobre, é a multiplicação inversa. Então, aqui é o oposto do cara da frente. Então, aqui você vai fazer assim: a velocidade de A em relação a B, você mantém a primeira, que é para a direita, e você faz o quê? Soma com a oposta da segunda. Aí agora, como você está somando vetores, é tudo que você já sabe, né? Lembra que somar vetores são 4 casos. Você pode ter mesmo sentido, sentido oposto, 90 graus e um ângulo qualquer. Se for mesmo sentido, só soma. Se for sentido oposto, faz o maior menos o menor. Se for 90 graus, você faz o quê? Pitágoras, né? E se for um ângulo qualquer, você faz lei dos cossenos. Então, nesse caso, aí se resume, ó. Agora, como eu estou tirando a seta, vamos lá, conceito. Como eu estou tirando a seta, é só módulo dessa vez, tá? Não tem direção e sentido. Então, no mesmo sentido, você faz a velocidade de A menos a velocidade de B. Você está vendo que numa alternativa ele pode colocar com seta, sem seta, não dá te confundir? Então, de novo, detalhe vale muito, tá? O pessoal sabe que 6 pontinhos numa prova somatória te joga ou muito para cima ou muito para baixo numa lista geral com vai saber quantos concorrentes, né? Com um vestibular só. Enfim, então o detalhezinho é muito importante, tá? Com a seta tem módulo, direção e sentido. Sem a seta, somente módulo. E se for sentido oposto? Mesma coisa. Você vai ter o seguinte, ó, a velocidade de A e você vai ter agora a velocidade de B, só que agora é sentido oposto, ó, VB. Como que você vai fazer? Continua a definição, ó, a velocidade de A em relação a B, você faz velocidade de A menos a velocidade de B, com a seta em cima, certo? Então, vou substituir, ó, VAB vai ficar igual a velocidade de A é um vetor para a direita, menos a velocidade de B, que é um vetor para a esquerda, né? Só que como tem o menos, você vai ter que transformar no mais. Como que fica, então? Copia a primeira e você soma com o oposto da segunda. Então, você inverte o sentido dele.
Velocidade para a direita mais velocidade para a direita, aí sim é só somar os módulos, né? Então, no sentido oposto, é o que você estava pensando desde o início mesmo. É a soma das duas velocidades. Só que eu já passei a definição, por quê? Porque aí vai aparecer casos que tem a chuva caindo e você indo para frente, né? Então, você tem vetores com direções diferentes. Aí é conceito, aí você tem que usar a definição. Tá? Então, para os movimentos retilíneos normais, é isso aqui, acabou, né? Se for mesmo sentido, faz a maior menos a menor. Se for sentido oposto, aí você soma elas. Eles se encontram mais rápido, né? A gente já lembrou alguns conceitos também, né? Para fazer a diferença de vetores, você soma com o oposto, né? E eu também acabei falando aí parte dos vetores, quais são os possíveis casos de soma. Mesma direção e sentido, mesma direção, sentido oposto, 90 graus e ângulo qualquer. Beleza? E se for direções diferentes? Aqui é relembrando operações vetoriais. Deixa eu ver se cabe aqui, ó. Direções diferentes. Direções diferentes. Agora imagina o seguinte, ó. Você é uma pessoa A. Deixa eu fazer o chão um pouco mais reto aqui. Você é uma pessoa A, você está indo para a direita, com a velocidade da pessoa. Aí você entra numa região que está com chuva, então começa a chover. Aí a chuva, ó, ela cai verticalmente. Beleza. Agora a minha pergunta é, e ó, usa tudo que eu já falei até agora, vê se você entendeu o que era a velocidade relativa, né? Porque você parava um, era o que o outro via, uma pessoa não vê o movimento dela, enfim, tudo que você acabou de ouvir. A minha pergunta é, como que a pessoa vê a chuva? Como que a pessoa vê a chuva? Essa pergunta eu posso voltar e fazer de outro jeito. Como que eu poderia falar? Qual que é a velocidade da chuva em relação ao quê? Em relação à pessoa. Por quê? Porque a pessoa não vê o seu próprio movimento. Então seria a pessoa paradinha. Como que ela vai ver a chuva vindo na direção dela? Né? O que é a percepção da chuva para ela? Então, ó, aqui é a velocidade da pessoa. Deixa eu fazer essa da mesma cor. Então, aqui seria a velocidade. Eu apertei na caneta, vocês viram que eu apertei, né? Velocidade da pessoa. E aqui, ó, a velocidade da chuva. Então, o que eu perguntei, né? Qual que é a velocidade da chuva em relação à pessoa? Né? Chuva em relação à pessoa. Com a seta em cima, o que você faz? Velocidade da chuva menos a velocidade da pessoa. Certo? Sim, né? Então vamos lá. Quem que é a velocidade da chuva? Um vetor para baixo. Quem que é a velocidade da pessoa? Ele é um vetor para a direita. Então, menos um vetor para a direita. VP. Como a gente faz menos mesmo? A gente copia o primeiro, né? Então, mantém esse cara aqui para baixo. Isso aqui é V chuva. E a gente faz o que com o segundo? Inverte, né? Então, você vai colocar aqui, ó, um VP. Tem que ser horizontal. Horizontal, gente. Horizontal. Aí, isso. Velocidade da pessoa, só que daí essa para a esquerda, né? Regrinhas de soma de vetores. Espero que esteja bem definida aí, né? São duas. Ou pode ser paralelograma ou pode ser poligonal, né? Lembra que para ser paralelograma tem que ter o quê? Mesma origem. Para ser poligonal tem que ser o começo de um no final do outro, né? Você vai fechar um polígono. Nesse caso aí, você vai fazer o quê? Poligonal, né? Porque eu coloquei o começo de um vetor no final do outro. Agora é só ligar os pontos. Então aqui, ó, esse vetor aqui seria a velocidade da chuva em relação à pessoa. Agora pare e vê se faz sentido. Tem que fazer sentido. É isso que a pessoa tem a percepção da chuva, que a chuva está vindo na sua cara? Sim, né? Então seria a pessoa está parada, a chuva está vindo na cara dela. Por quê? Porque ela não sente o seu próprio movimento. Beleza? Aí pode colocar. A gente vai fazer o problema do barquinho, mas o conceito de velocidade relativa é esse, tá? Você para um corpo, você dá a velocidade resultante para o outro. Seria só uma coisa se movimentando. Se for o seu caso, você se movimentando, você dentro de um ônibus, dentro de um avião, você não percebe o seu movimento. Então é o que você está analisando em relação a você. Tranquilo? Beleza?
Bora lá. Só relembrando algumas operações, tá? Não é intuito da aula, mas é necessário que vai aparecer continhas. Então, ó, soma de vetores. Rapidez. Ó, se for soma para desenhar, são duas regras. Quais são as regras? Você tem a paralelograma, que palavra gigante. E você tem também a poligonal. É bom escrever esse quadradinho, né? Eu escrevi exatamente na linha, ó, caligrafia tá top. Tá, quando que você usa a primeira? Quando tem o quê? Mesma origem. E quando que você usa a segunda? Quando tem começo de um vetor, ou início de um vetor. Vou passar para cá, tá? Começo de um vetor no final do outro. Importante, ó. Paralelograma, e essa pegadinha já veio. Eu tô falando de vários detalhezinhos, né? Paralelograma, você usa ele para dois vetores. Poligonal, você usa para uma renca, para qualquer número de vetores, desde que esteja o começo de um no final do outro. Então, se você tem três vetores, um vetor aqui e outro vetor aqui. Você pode usar poligonal? Pode. Por quê? Começo de um está no final do outro, começo de um está no final do outro. Aí é só você fechar o polígono. Pronto, você usou a regra. Só que daí, a Wen, ela é sacana, né? Vocês conhecem, a Wen, ela é muito sacana. Ele deu três vetores, ele perguntava assim, é possível somar os três vetores utilizando a regra da poligonal? Ou, a regra do paralelograma, perdão. Então, ó, tinha três vetores, ele perguntou se era possível somar eles utilizando a regra do paralelograma. E daí, se você lembrar, o paralelograma é para dois vetores mesmo. Você tem que fazer paralelo ao primeiro, paralelo ao segundo, e você une os pontos lá de encontro e início dos vetores. Só que dá para utilizar com três. Só que daí você usa ela duas vezes. Ele não colocou uma condição, usar apenas uma vez. O que você faz? Usa com dois vetores, resulta um só. Depois você pega esse que sobrou com outro. Então dá. Tem que tomar cuidado, né? Além de ser sacana, ela coloca umas coisas assim que, tipo, foge um pouco do conceito, vai mais por malandragem às vezes também, tá? Então, é complicado essas pegadinhas. Eu admito que é complicado. Beleza. Aí, para calcular, a gente tem alguns casos. São eles, ó. Se for mesma direção e mesmo sentido, esse caso é o normal, né? Então, você está empurrando um carro, uma pessoa vai te ajudar, o que você faz? Você só soma, né? Os dois módulos. Então, ó, até sem a setinha, direto. A soma deles é só somar os dois vetores. Então, se tem um A, se tem um B, você vai somar o A e o B, tá? Eu vou colocar dois vetores, ó. Então, tem um vetorzinho A e tem um vetorzinho B. Aí eu posso ficar variando a direção e sentido deles. Segundo, se for mesma direção, só que sentido oposto, o que você vai fazer? Você vai fazer o maior menos o menor. Então aqui eu estou falando que o A é maior, tá? Então é o maior menos o menor. Seria aquela historinha do cabo de guerra, né? Uma pessoa puxa, outra pessoa puxa, ganha quem puxa mais. E no seu sentido, você faz um menos o outro. Se for vetores perpendiculares, perpendiculares. Aí o que você vai fazer, né? Nesse caso, forma um triângulo específico, né? Porque, ó, como eu coloquei na mesma origem, você vai usar a regrinha do paralelogramo. Aí aqui tem o nosso vetorzinho S, ó. Tá vendo que sem querer forma um triângulo retângulo? Sim, né? E o nosso S é uma hipotenusa. Esse caso é simples também, ó. Você faz o teorema de Pitágoras. Esse caso aqui é importantíssimo para a chuva, tá? Bem possível que vai aparecer, se tiver alguma pergunta da chuva, velocidade da pessoa, enfim. E se for um ângulo qualquer, aí agora você vai ter que usar aquela equaçãozinha maior, colocar um ângulo alfa aqui, tá? Então você usa a lei dos cossenos. S é o quadrado, é A quadrado mais B quadrado, mais, para somar, você usa mais, 2AB
cosseno do ângulo, cosseno de alfa. Beleza? Eu quero que vocês deixem anotadinho em um canto, pode ser num post-it, enfim, né? Qualquer lugar, 2 valores, tá? A gente vai usar muito aí hoje e a gente vai usar muito durante o decorrer do curso também. Tem um seno de 37 e tem um cosseno de 37. O resto é da tabela, o resto você já sabe desde criancinha. Só que esses dois aqui, eles caem bastante. Por que eles caem bastante? Porque os dois não têm raiz. E o ângulo de 37 ele é legal porque ele é o triângulo mais fácil de todos, que é o tal do 3, 4, 5, tá? O seno vale 0,6 e o cosseno vale 0,8, tá? Esse vem bastante mesmo. O seno 37 é 0,6 e o cosseno é 0,8. Tranquilo a soma? A diferença eu já falei, tá? A diferença eu já falei. É só você inverter o segundo. E eu preciso também, ó, para eu continuar, relembrar vocês como faz a decomposição. Rápido também, ó, coisa ligeira. Então, aqui, decomposição. Por quê? Porque usa bastante, tá? Nessa parte da matéria. Decomposição. Então, beleza, ó. Você tem aqui um vetorzinho A. Aí, esse vetor A, ele é inclinado. Ah, como assim ele é inclinado? Ele não é nem horizontal, nem vertical. Feito isso, para você falar a direção dele, é necessário que você dê um ângulo. Então, vou falar que esse ângulo aqui é o alfa. Beleza? Então, ó, vê se você concorda comigo que a direção desse A, ela é um pouco para a direita e um pouco para cima. Sim ou não? Essa é a inclinação dele, né? Então, ó, esse um pouco para a direita é o que você vai chamar de AX. Por quê? Porque está no eixo X. E esse um pouco para cima você vai chamar de AY. Por quê? Porque está no eixo Y. Feito isso, aí você vai aplicar seno, cosseno, tangente, você vai fazer do jeito que você quiser. Jeito mais fácil, jeito mais rápido, né? Já colocando aí a resposta pronta, ó. Tá vendo que o AX, ele fica colado com o ângulo? Sim, ele tá junto, ele tá com. Quem tá com tá adjacente, quem é adjacente é o cosseno. Então, para calcular o AX, você faz o vetor vezes o cosseno. Professor, de onde que vem? Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Aí é só isolar o cateto adjacente, tá? Vai passar multiplicando, vai ficar A vezes cosseno. E o AY, tá vendo que ele está sem o ângulo? Ó, ele está separado, né? Como ele está separado, ele é oposto. Se ele é oposto, ele é o seno. Beleza? Então, a projeção junto com o ângulo cosseno, a projeção separada do ângulo, essa projeção é seno. Tranquilo? Não decora que x é cosseno e y é seno, porque isso muda, né? O pessoal que já teve aula comigo, plano inclinado, PY, né, era o P cosseno e o PX era o peixeno. Tá vendo que já mudou, né? Então depende aonde está o ângulo, tá? Não é decoreba isso aqui não, depende onde está o ângulo. Essa é a decomposição. A gente vai usar também no probleminha do barquinho, já já. Beleza? Tranquilo? Então, de vetores eu preciso disso só, tá? Como que a gente faz a soma e como a gente decompõe. Deixa ele só x ou só y. Beleza? Já relembrei todas, que não precisa mais. Aí a gente vai para o problema do barco, né? Esse exercício aqui a galera meio que sofre com ele, tipo, e aí, o que é maior tempo, o que é menor tempo, o que é maior distância, o que é menor distância, o que está acontecendo? Tá, vamos lá, por partes. Para eu explicar isso aqui, tem vários conceitos. Aí, como eu tinha combinado, você tem que saber algumas coisas. Eu vou falar todas agora. Tá? Essa parte que é importante, é uma parte que geralmente não dá tanta atenção, e essa parte confunde. Então, eu vou dar os conceitos dessa vez, tá? Todos. O que acontece? A gente tem um barco. Esse barco, ele vai tentar sair de um ponto A, ele vai tentar chegar até um ponto B. Beleza, esse é o objetivo. Tá? Então, ele quer sair do ponto A, ele quer chegar no ponto B. Só que, então ele vai fazer uma velocidade, né? Vou colocar aqui, ó, velocidade do barco. V barco. Só que o rio não está parado, o rio faz uma certa velocidade. Então tem uma correnteza. Vou colocar aqui um VC, que é a velocidade da correnteza. Tá? Quem está fazendo legendinha, VB, V do barco, VC, V da correnteza. A minha pergunta é, ele vai chegar no ponto B, exatamente no ponto B? Não. Por que ele não chega no ponto B? Porque a correnteza vai puxar ele para a direita, né? Então ele tem duas velocidades. Tá vendo que ele tem uma velocidade para cima e uma velocidade para a direita? Mentalmente, eu não vou fazer isso no quadro.
mentalmente. Faz um paralelograma com as duas. Não vai dar inclinado? Esse inclinado faz com que ele faça isso aqui, ó. Ele vai fazer uma hipotenusa, né? Ele vai chegar aqui em outro ponto. Vou chamar de ponto C. Beleza? Isso aqui é um caso normal, né? Ele tentou em linha reta, mas por conta da velocidade da correnteza, ele acabou indo um pouquinho para a direita. Tá, alguns conceitos, a gente vai escrever todos, tá? Vai escrever todos mesmo. Desconsiderando qualquer força externa, isso é importante. Imagina que isso aqui é uma balsa. Não copie isso aqui não, tá? É só para você entender mesmo. É uma balsa. A balsa está indo para a direita. Beleza. Você estava aqui em cima da balsa, exatamente nesse ponto. Aí você, por livre e espontânea vontade, você quis ir para cima. Isso passou um tempo, não passou? Ao mesmo tempo que você foi para cima, a gente está vendo de um helicóptero, tá? Que você foi para cima, a balsa foi para a direita, concorda? Então, na verdade, você está aqui agora. Então, na verdade, tem outro deslocamento. Tem o deslocamento que você fez para cima, que você quis fazer, só que tem um deslocamento da balsa em cima do rio. Tá vendo que tem outro, então? Tem o total, né? Que é você em relação a todo mundo. A gente vai escolher a margem daqui a pouco. Então, tem alguns deslocamentos. Vai ter um nome que é o relativo, né? A gente vai acabar falando de novo. E vai ter um nome que é o tal do arrastamento. É legal que a gente saiba isso para eu continuar o problema do barco. Tá? Só que importante, esse conceito é muito legal, só que ele é meio limitado. Como assim limitado, professor? A gente está falando de velocidades normais, tá? A gente não está falando de velocidade próxima à velocidade da luz, tá? Ninguém está aqui a 300 mil km por segundo, beleza? A gente está falando da relatividade de Galileu, né? Algum tempinho atrás aí. Vamos lá, pensa comigo, ó. O que você. E lembra que eu falei para desconsiderar forças externas, tá? Desconsiderar forças externas. Concorda que esse movimento que você fez em cima da balsa não influencia a balsa indo para a direita? Porque quem está puxando ela é a correnteza? Sim ou não? Sim, ó. O seu movimento em cima da balsa, ele não depende do movimento da balsa em cima do rio. São movimentos o quê? Independentes. O movimento de uma coisa é independente do movimento de outra. Só que esses dois movimentos acontecem o quê? Juntos. Esses dois movimentos acontecem simultaneamente. Sem querer, a gente acabou de falar um princípio, que é o da independência dos movimentos. Porque um movimento não depende do outro. Sim, isso é fato. Só que eles acontecem juntos, eles acontecem simultaneamente. Então, o tempo que você demorou para você andar na balsa é o mesmo tempo que a balsa andou em cima do rio. De novo, a gente não está falando de velocidades próximas à da luz. Tá? A gente não está falando desse tipo de problema. Lembra lá que o tempo é diferente, dependendo de quem está observando, né? Mas, enfim, para problemas normais, mecânica, velocidades baixas, o tempo de um eixo é igual ao tempo do outro eixo. Vocês já devem ter visto aquela experiência, né? Eu até ia fazer, só que daí dá trabalho de eu sair daqui, tirar a cadeira. Mas, por exemplo, olha só. Você deixa uma bolinha cair. Só cair. Você soltou ele. E você joga uma outra bolinha para a direita, sem resistência do ar, tá? Olha só, essa bolinha só tem o movimento do eixo Y, né? A em queda livre. Já essa bolinha tem o movimento no eixo X e no eixo Y, né? Só que tá vendo que é a mesma altura? Sim. Então, o movimento do eixo Y das duas é o quê? Igual. Exatamente igual. E o tempo que elas demoram para cair depende do quê? Da altura que ela estava. Então, ao deixar essa aqui cair e ao jogar essa para a direita, o que você vai perceber? Que elas caem exatamente ao mesmo tempo. Tá? Tem um vídeo no Drive, tá? Eu deixei lá para vocês observarem, tem essa experiência. Tem o vídeo de deixar uma bolinha cair e jogar uma bolinha para a direita. Elas caem exatamente ao mesmo tempo. Por quê? Porque o movimento de um eixo é totalmente independente do outro, só que acontece simultaneamente. Tá? Então é como se fosse dois movimentos separados. Ela cair e ela ir para a direita. Um não depende do outro, só que eles acontecem ao mesmo tempo. Beleza? Eu vou escrever isso que eu falei. Foi só para a gente entender os dois conceitos. Pagar isso. Então, beleza. A gente já volta no problema do barquinho. Cadê? Aqui, ó, princípio da independência.
Então, ó, o movimento de um corpo pode ser o resultado da composição. Vou ter que fazer uma pausa aqui. O que significa composição? Porque a gente acabou de fazer isso. Aqui, ó, um slide antes. A gente fez a decomposição. O que que é isso? Você pega um vetor e transforma ele em dois. Você está separando. Né? A composição vai ser o oposto. Né? Você vai pegar vários movimentos e vai fazer virar um só. Você está compondo. Tá? Você está juntando eles. Então, o movimento de um corpo pode ser o resultado da composição de outros movimentos. Vai entendendo o que está escrito, ó, isso é importante, né? Como assim outros movimentos? No caso da bolinha indo para a direita e para baixo, né? O movimento dela é composto por movimento para a direita e é composto por movimento para baixo, tá? A composição de outros movimentos. De outros movimentos independentes, mas que acontecem de que forma? Simultaneamente. Beleza? Então é a composição de movimentos independentes, como assim? Um não depende do outro, um não influencia o outro, só que eles acontecem juntos, acontecem simultaneamente. Resumindo, tá? O tempo do eixo x é o quê? Igual ao tempo do eixo y, tá? No movimento de um corpo, se tiver o z também vai ser igual, tá? Os tempos são iguais nos dois eixos, se tiver três, nos três eixos. Tranquilo? Beleza? Então, esse é o princípio da independência. E, para a gente voltar de fato no problema do barquinho, falta eu falar o que é arrastamento, tá? E eu vou dar algumas definições um pouco diferentes, só que mais fácil de entender daí. Eu sei que a galera tem bastante dificuldade nessa parte. Uma parte um pouquinho mais esquisita da física. Beleza, ó, eu vou voltar em um exemplo que a gente já fez. Deixa eu copiar o meu rio aqui. C, Ctrl V. E eu vou copiar um exemplo que já foi feito. Aqui a gente tem algumas ferramentas, né? Eu vou utilizar azul, não. Deixa eu escolher outra cor. Preto? Não, branco. Sim, branco. Bolinha preta. Pronto. Beleza, ó. Então, deixa eu fazer uma legenda, né? Isso aqui é um rio. Isso aqui é uma balsa. Senhor, o que é uma balsa? Ah, é um pedaço de madeira que fica em cima do rio que você coloca alguma coisa em cima. Tá, pronto. Ótima definição de balsa. Beleza. Aí, o que está acontecendo? Ó, esse rio tem a sua velocidade, velocidade da correnteza. Eu vou voltar no problema do barco, tá? A gente vai resolver ele. Só que antes eu preciso de vários conceitos, tudo bem? Então, se tá lá o seu desenho no caderno, espera que a gente vai voltar nele. Aí, o que vai acontecer? Ó, você tem aqui a velocidade da correnteza. Beleza. Aí tem uma pessoa, que nem eu tinha colocado aquela hora. Essa pessoa tá num ponto A e ela tá mirando, ó, ela quer chegar lá no ponto B. Vamos lá, olha só, comigo, e vai vir um nome de graça. A pessoa vai sair de A e vai para B, em cima da balsa, não é? Ela não está se movimentando em cima da balsa? Sim ou não? É a pessoa em relação à balsa. Então, de A para B, vamos lá, por partes. Toda velocidade é relativa por natureza. Todas são relativas. Porque é a pessoa em relação à balsa, a pessoa em relação ao barco, a pessoa em relação à correnteza, a pessoa em relação à margem, enfim, todas são relativas. Mas essa da pessoa se movimentando em cima de algo que também se movimenta, é o que a gente vai se acostumar a chamar de relativa. Tá? Então, se aparecer só relativa, sem falar de algo em relação a outra, aí é alguma coisa que se move em relação a algo que já estava se movimentando. Então, como a balsa se movimenta, ó, vai ter uma parte, vai ter um deslocamento que a pessoa quis fazer, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um espaço, uma distância, que eu vou chamar de R, tá? O que é esse R aqui? Ele vem de relativo.
Tudo bem? Então a gente vai usar a palavra relativa quando, de novo, quando for algo que se movimenta em cima ou em relação a algo que também se movimenta, tá? Só que tá vendo que ela não vai fazer só isso, né? Porque a balsa não ficou no mesmo lugar. Então, nesse tempo que passou, a balsa foi lá para frente. Então, esse ponto B, na verdade, esse ponto B se movimentou, ó. Esse ponto B está aqui. Agora, vê se faz sentido o nome. Olha só. Concorda que a balsa levou a pessoa junto? Sem a pessoa querer, né? Porque a pessoa só queria ir de A para B. Então, a balsa, ela arrastou a pessoa, né? Então, também tem uma distância, também tem um deslocamento do quê? De arrastamento, tá? Então, tá vendo, ó? Isso também é relativo. Por quê? Porque foi a balsa em relação ao rio, né? Só que daí, ó, isso foi involuntário, foi o que a pessoa foi arrastada. Então, também tem outra distância, também tem a distância de arrastamento. Então, esse A aqui é de arrastamento. Então, agora você concorda comigo que tem um total, né? A pessoa quis sair de A para esse B aqui, só que o B se movimentou. Então, a pessoa fez isso aqui no total. Vou colocar a setinha, tá? Então, tem esse primeiro deslocamento, tem esse, e esse aqui é o total. Então, D com um Tzinho embaixo, esse é de total. Qual que é a relação entre eles? Aí você vai escrever vetorialmente, né? Eu vou fazer isso para todos, ó. Se eu for colocar, deixa eu arrumar um espacinho aqui. Se eu for colocar distância, a distância vai ficar assim, ó. A distância total com a setinha em cima tem que ser igual à distância relativa mais a distância de arrastamento. Para quem quiser anotar isso, ó, não tem livro algum, tá? Isso é macete meu. Para você diferenciar o que é relativo do que é arrastamento, você vê o que foi voluntário e o que foi involuntário. O que a pessoa quis fazer ali? Não foi sair de A para B? A pessoa gastou essa energia, ela quis fazer isso. Então, o relativo é o deslocamento voluntário, é o que ela quis fazer por conta própria. Só que, por conta dela estar em cima de uma balsa, a balsa arrastou ela junto, né? Involuntariamente. Então, o arrastamento é sempre involuntário. É o que a pessoa não gastou energia para fazer. Tudo bem? Então, o relativo é voluntário, ela gastou energia, e o arrastamento é involuntário, outra coisa que gastou energia. Vários exemplos também, daqui a pouco vai ter, da escada rolante, né? Tá vendo que se você subir e ficar parado na escada rolante, ela vai te arrastar, né? Só que você pode fazer velocidade em cima da escada rolante. Vai lá, usa o que você acabou de ouvir. Quando você se movimenta em cima da escada que também se movimenta, não é algo que se move em relação a algo que já estava se movimentando, isso é relativo. Agora, o que a escada faz sobre você, você não gasta essa energia, né? Então, isso é arrastamento, beleza? Então, tem essa diferença. Parece besta, só que é importante esse raciocínio, porque tem casos que é um pouco mais complicadinho. E se eu vou usar essa palavra, vai lá. Se eu derivasse essa equação, o que eu ia ter? Eu ia ter velocidade, né? Ou se eu só dividir pelo tempo, enfim. Então, ó, as velocidades também, tá? Então, a velocidade total, ela é a velocidade relativa mais a velocidade de arrastamento. E se for aceleração, a mesma coisa, é só você dividindo aí pelo tempo. Beleza? Mas como essa aqui é a mais importante, ó, essa aqui que eu vou grifar. Beleza, vamos aprender a diferenciar e escrever cada uma dessas velocidades? Vamos lá. A relativa você sabe, né? O que é a velocidade relativa? É quem se movimenta em cima de algo que também se movimenta. Então, nesse caso aqui, é pessoa em cima do quê? Em cima da balsa, tá? Então, P de pessoa e o B aqui de balsa. Tudo bem? Sim. E o arrastamento? É o que em relação ao quê? É uma velocidade da balsa, né? É uma velocidade da balsa. É o que ela está indo para frente. Só que em relação ao quê? O arrastamento. Ela está sendo arrastada em relação a quem? A quem vê de fora, né? Então, qualquer coisa que seja parada fora disso daí, você pode colocar ali. Geralmente, a gente escolhe a margem, tá? Porque a margem não se movimenta. Então, geralmente, é a balsa em relação à margem. Mas poderia ser em relação ao chão, em relação à árvore, em relação a qualquer coisa parada.
beleza? Então, ó, pessoa, balsa, e o arrastamento é balsa em relação à margem. E quem que é a total, então? É quem está vendo de fora a pessoa fazer, não é? Então, a total é pessoa em relação a quem? Em relação à margem. Sem querer, isso não é importante, tá? Essa parte aqui ela é bem mais específica, a gente usa lá em derivada no ensino superior. Mas existe uma regrinha que é chamada regra da cadeia. Como assim, regra da cadeia? Olha só, você não começa na velocidade da pessoa em relação à margem, então tem que ser ó, a primeira velocidade da pessoa e a última da margem. Então, ó, é como se esse balsa e esse balsa cortassem, aí só sobra a pessoa em relação à margem. Pode ser bem complicado, mas pode ser que fosse assim: você tem a correnteza, você tem a balsa, aí em cima da balsa tem um carro e tem uma pessoa em cima do carro, da carroceria de uma caminhonete. Então você tem um deslocamento da pessoa em relação ao carro, do carro em relação à balsa, da balsa em relação à margem. Tá vendo que pode aumentar bastante, tá? Os do meio sempre vão cortar, tá? Vai sobrar só o primeiro em relação ao último. Essa é a velocidade total. Tranquilo? Beleza? Bora lá. Fechar, então, vou colocar todas as partes. Aí eu vou voltar no problema do barquinho, ó. O que está acontecendo aqui? Essa velocidade do barco, a velocidade do barco, isso aqui é o que o barco faz em cima da água, né? Não é o que ele quer fazer, isso aqui é relativo. Que mais? Concorda que a correnteza está arrastando ele? Sim ou não? Sim, a correnteza é o que? Arrastamento. Então, o que ele faz no total, né, é o total. Então, aqui a gente vai ter a velocidade total. Então, olha só, aqui é o VT e aqui é a velocidade da correnteza, é a velocidade de arrastamento. Qual que é a relação, para esse caso aqui, qual que é a relação entre essas três velocidades? Vai lá, você sabe somar vetores, né? Você tem dois vetores formando 90 graus, né? Resultando nesse total. Você faz o quê? Teorema de Pitágoras. Então, para esse caso que está aqui, ó, a velocidade total ao quadrado, né? É a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Essa aqui é o caso total. Certo? Sim, só que aí, ó, importante. E agora eu vou fazer pensar. E pensar, às vezes, funde a cabeça, mas olha lá. Eu vou te perguntar o seguinte: para você calcular o tempo que ele demora para atravessar de uma margem até a outra, o que você pode fazer? Você vai usar a velocidade do barco, você vai usar a velocidade da correnteza, você vai usar a velocidade total. Que velocidade você usa para calcular o tempo de travessia? Quem já viu essa aula vai responder: você vai usar a velocidade do barco, né? Porque ela é velocidade vertical. Ou, para quem pensou também, você pode usar a velocidade total, né? Porque é a velocidade que ele vai de fato. A resposta é: você usa qualquer uma. Por quê? Porque os movimentos são independentes. E além de serem independentes, é o quê? É simultâneo. Então, o segredo da matéria aqui é o seguinte: é você usar coisas do eixo Y no eixo Y, coisas do eixo X no eixo X e coisas dessa diagonal esquisita aqui nessa diagonal esquisita. Então, por exemplo, como que você resolveria esse tipo de exercício? Se eu te der essa distância, que velocidade que ele faz essa distância? A velocidade do barco. Então, pronto, você vai calcular o tempo. Se eu te desse essa distância aqui, que velocidade que você vai usar? A velocidade que ele faz esse trecho. Ele vai para a direita por quê? Porque tem a velocidade da correnteza. E se eu tivesse te dado a hipotenusa inteira, aí você usar qual velocidade? A velocidade total. Eu vou escrever as três, olha só. Se for a velocidade do barco, não é ΔS por ΔT? Sim, então vai ser o trecho AB dividido pelo tempo de travessia. Depois, se eu quisesse usar a velocidade da correnteza para calcular, também dá. Só que eu usaria qual espaço? O que ele faz devido a essa velocidade, que é o trecho BC. E se eu quisesse usar a velocidade total? Aí você usa o deslocamento total, é naquela direção. Então, a velocidade total seria de A até C agora, isso aqui dividido pelo tempo. Beleza?
Tranquilo? Então é isso aí. Então você usa velocidade daquele eixo, as características daquele eixo. Professor, esse tempo são iguais? São iguais, são exatamente os mesmos. Por quê? Porque eles acontecem de forma independente, só de forma simultânea. Então os tempos têm que ser iguais. E para fechar a teoria e conversar um pouquinho com vocês, faz tempo que eu comecei, né? Existem duas situações. Existe o menor tempo e existe a menor distância. Menor tempo de travessia e a menor distância possível. Vamos lá. Qual que é o menor tempo? Quando ele usa a velocidade dele para atravessar. Lembra que é de forma independente. Então esquece a correnteza. Vamos lá, esquece a correnteza. Qual que é o menor tempo ele atravessar de um ponto até o outro? Em linha reta. Concorda ou não? Olha só agora o conceito. E é muito mais fácil entender agora. Esquece a correnteza. Tem a correnteza? Tem, mas esquece. Por quê? Porque não depende. Não depende. São movimentos independentes, só que simultâneos. Sem correnteza, como que ele faz a travessia no menor tempo possível? Indo em linha reta. Pronto, acabou. Esse é o menor tempo. Só que agora, e se fosse a menor distância? Como que ele faz a menor distância? A menor distância é em linha reta, concorda? Só que daí tem a correnteza. Para ele não descer, ele vai ter que ir contra, certo? Então ele vai ter que vencer a correnteza, só que ele tem que atravessar também. Então ele tem que ter uma velocidade que cancela a correnteza e uma velocidade que atravessa. Só que daí agora você já percebeu, né, que por conta daqui ser uma velocidade inclinada, não vai ter um pouquinho para a esquerda, que tem que cancelar a correnteza, e vai ter que ter um pouquinho para cima, né, para ele atravessar. Faz sentido? Só que por conta de você decompor, concorda que isso aqui, ó, essa velocidade reduz? E se a velocidade reduz é porque o tempo aumenta. Então, fazer em menor distância vai fazer o quê? Aumentar o tempo, porque você não está usando toda a sua velocidade para atravessar, porque é essa velocidade que faz você atravessar. Agora, quando você quer fazer no menor tempo, aí você usa a velocidade para fazer no menor tempo, ela inteira, ela em linha reta. Tudo bem? Tranquilo? Espero que tenha dado uma tchum na cabeça. Então, para ser o menor tempo, você vai usar a velocidade do barco para ele atravessar, ó, de fato, como se não tivesse a correnteza, de A até B. Só que daí, por conta da correnteza, né, ele vai acabar sendo arrastado, então ele vai acabar fazendo a velocidade total, igualzinho o outro. Então, quem que vai ser o menor tempo? Se você for perpendicular à velocidade da correnteza, tá? Então, o menor tempo é quando você vai perpendicular à velocidade da correnteza. Aí você vai calcular, né? Se você tiver a distância aqui da correnteza, eu vou chamar de AB, só para ficar mais fácil. Então, você faz a velocidade do barco igual a AB dividido pelo tempo. Então, vai ser AB pela velocidade do barco. Pronto. Certo? Aí, se ele perguntar, por exemplo, e se for essa distância aqui, o que você vai pensar? Quem que faz ele fazer essa distância? É a velocidade da correnteza. Como você tem o tempo, né? Você vai fazer agora um ΔS, ΔT nessa direção aqui. Certo? Tranquilo? E se for para eu fazer na menor distância? Se for para eu fazer na menor distância. Vai lá, vou passar. O que vai ter que acontecer? Ó? Essa aqui é a velocidade do barco. É o que ele consegue fazer em cima do rio, né? Só que tem a velocidade da correnteza. Ó, vou ter que mudar de cor. Tem a velocidade da correnteza. Para que ele faça na menor distância, você concorda que ele não pode nem ir para a esquerda, nem ir para a direita? Sim ou não? Sim. Então, qual que é a condição? A condição vem de graça. Só o desenho já te mostra. A condição é que a velocidade para a esquerda cancele o quê? A velocidade para a direita. É isso, acabou. Essa é a condição para ter a menor distância. Então, quando você decompôs a velocidade, aqui apareceu um VBX para a esquerda. Para que serve esse VBX? Para cancelar. Só. Esse aqui vai cancelar com esse. E também sobra um VBY. Para que serve o VBY? Para ele atravessar a correnteza, né? Para atravessar de uma margem até a outra. Então, sair do ponto A e ir até o ponto B.
Então, para ele fazer na menor distância, qual que é a condição? A condição é que o V do barco no eixo da correnteza seja igual ao quê? À velocidade da correnteza. E se eu fosse calcular aqui o tempo de travessia? Vamos lá, você agora, vamos ver se você entendeu. Que velocidade você vai usar para ele atravessar a margem? É a velocidade do barco agora? Não. É a velocidade do barco no eixo Y. Pronto. Então você faz, ó, o que ele faz nesse eixo, o VBY, isso é igual a o trecho AB, aí dividido pelo tempo de travessia. Então o tempo de travessia é o tanto que ele andou, né, a distância entre elas, pelo VBY. Professor, você vai colocar seno ou cosseno aí? Eu não vou colocar nada. Por quê? Porque ele pode colocar o ângulo aqui ou aqui, depende. Tá? É você que faz decomposição. Se o ângulo for aqui, vai lá, você de cabeça, o VBX é VB cosseno e o VBY é VB seno, né? Porque ó, x está com, y está sem. E se o ângulo for aqui? Aí inverte, né? Porque o y está com e o x está sem. Então eu não vou colocar seno nem cosseno, tá? É o desenho, é o jeito que ele escreveu que vai te mostrar como que você vai terminar. Beleza? A diferença? Sim. Conversar com vocês agora. Então, estou encerrando a teoria, tá? Então, estou encerrando aí a teoria, vamos fazer exercícios.